noite, agora é para valer. Depois de algumas tentativas de teste para fazer com que uma convidada nossa conseguisse acessar, estamos começando agora a live. Vou esperar um pouquinho, todo mundo começar a entrar. Oi, Comba, bem-vinda. Estamos começando aqui uma nova live, que na verdade hoje em dia chama Vozes Afluentes. O Espaço Afluente, para quem não conhece, é um coworking no centro do Rio e é também um canal de cultura, de desenvolvimento pessoal e coletividade nas redes sociais. E a gente traz sempre muita gente bacana para conversar com a gente, trocar ideias, apresentar coisas incríveis. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente iria convidar 4 mulheres maravilhosas, que serão 3, porque uma delas teve um problema tecnológico e não conseguiu entrar na live. Mas hoje o assunto é interessantíssimo. A gente vai falar com a Comba Marques Porto e a gente falaria com a Leila Barsted. Elas são advogadas, ativistas de direitos humanos, e são protagonistas de um movimento feminista que mudou a história do país. Então, nos anos 80, o Brasil, vou ler um trechinho aqui para eu não me perder. O Brasil saía de um longo período de ditadura militar, onde os direitos civis e os humanos foram destroçados. Mas havia uma esperança de tempos mais democráticos no horizonte. Formou-se a Assembleia Nacional Constituinte, que ia definir os termos da nova Constituição. Até a instalação dessa Assembleia, em 1987, só uma vez as mulheres tiveram participação na elaboração do texto da Constituição. Vocês podem imaginar como isso não era, em 1934. Então, em 1985, um grupo bem diverso de mulheres, entre elas, vou ler aqui as que participaram do filme: Ana Maria Rates, Benedita da Silva, Marina Colassante, Ildete Pereira de Melo, Jaqueline Pitangui, Shuma Schumacher, a Comba e a Leila Barsted, entre outras, que eram jornalistas, advogadas, professoras, assistentes sociais, empresárias. Esse grupo criou o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, CNDM, que elas vão falar aqui, e a gente já sabe o que é. Elas atuaram numa brava luta coletiva por representatividade feminina e pelos direitos da mulher na Constituição de 88. Mais de 80% das propostas que elas fizeram foram aprovadas. E a participação das mulheres no Congresso triplicou. Esse é considerado um ponto de virada da participação feminina no Parlamento brasileiro. Esse movimento todo ficou conhecido como Lobby do Batom. E essa história fascinante virou um documentário, que são as nossas outras 2 convidadas, que são Gabriela Gastal e Cristiana Albuquerque, que são a diretora e roteirista desse documentário incrível. Então agora eu vou chamar nossas convidadas, vou procurar a Comba aqui. Vou torcer para que... Comba. Jesus Cristinho. Comba, você consegue me chamar? Pedidos para participar. Também não estou conseguindo chamar a Comba. Comba, vê se você consegue pedir para participar comigo. Vocês têm que clicar na camerinha ou em algum lugar para entrar. Porque senão eu vou ficar só aqui. Comba. Comba Porto entrou. Gente, que situação. Convidar. Vamos lá, Comba. Estou convidando Comba. Aleluia. Entrei? Entrou, só que a sua câmera está do avesso. Então eu estou vendo um... Eu tenho que ver o meu neto. Ah, queridíssima, aleluia, conseguimos. Tudo bem? Ah, Conseguimos. tudo bom e você?
Tudo bem, Estou tudo arrasada que ótimo. a gente tentou fazer a Leila entrar e não conseguimos. Então, Ela não tem, né, o Instagram, eu acho, né? ela Ela não agora tá até já tem, mas ela não estava conseguindo. A gente bem. tentou, mas tudo bem. Então, a gente vai começar conversando um pouquinho com você. Depois eu vou chamar a Gabi e a Tiana para elas falarem sobre o filme. Mas antes do filme vem a história. Então, eu queria que você começasse, Comba. Eu vou te apresentar primeirinho, tá? Porque com essa história de ficar fazendo teste, eu perdi um pouco o bonde. Comba Marques Porto é advogada, foi coordenadora do CNDM, que é o Comitê Nacional dos Direitos da Mulher, advogada do movimento feminista, foi coordenadora nacional da campanha Mulher e Constituinte e figura importante na articulação do lobby do batom. Bem-vinda, Comba. E também trabalhou no Afluente por um período, né? Físico, Afluente físico. Sim, foi uma delícia, um lugar lindo. Eu recomendaria e recomendo a todas as pessoas que desejam trabalhar num espaço onde se possa libertar a mente para produzir. Que bom, que bom. Espaços afluentes. Mas então, Mariana, eu agradeço muito o convite e eu gosto muito de falar sobre esse tema que fez parte assim da minha vida, que entrou na minha vida de uma forma muito substancial e eu me orgulho muito de ter vivido essa história, que não foi uma história de protagonistas isoladas, e sim uma história de um movimento, de uma articulação, né? Isso é muito importante frisar. A gente ninguém tinha ali uma perspectiva de fazer uma aparição solo. A gente era um coro, um coral, sabe? De mulheres que se tocaram e se aproximaram, e é importante para começar a situar, para chegar em 86, 87, a Constituinte, é preciso situar uns 10 anos anteriores, porque parece que as coisas são simples, mas não são. Então, em 1975, eu, por exemplo, estava com 30 anos e as minhas companheiras, essas que vocês iriam até a Leila e Jaqueline, também estavam mais ou menos na mesma faixa etária. Algumas feministas mais vividas, um pouco mais velhinhas que nós, Rose Marie Muraro, Carmen da Silva, nos alertaram para o clima que o mundo já vivia de questionamento da condição da mulher, né? Então, em 1975, houve um fato determinante, que foi um seminário organizado por essas mais já, digamos assim, caminhadas, e algumas mais jovens também, mas que se juntaram a elas, para discutir o comportamento da mulher brasileira. Foi um seminário no Rio de Janeiro, realizado na ABI, com o patrocínio da ONU, e a partir daquele momento foi uma semana de debate com pessoas que entendiam sobre várias especialidades, e então tinha juristas, tinha sociólogas, psicólogas, Carmen da Silva, jornalista, feminista. E então esse foi um marco, nós consideramos isso um marco, e eu já me juntei a elas naquele evento e dali fiquei para sempre, até hoje, engajada nessa questão da mulher, né? Então, para a gente chegar vejam como as coisas são difíceis, né? Para a gente chegar na Constituinte, foram 10 anos falando, atuando, e nós atuávamos mesmo, ainda era ditadura militar, mas a gente não parou durante 10 anos de denunciar a situação em que a gente vivia. O primeiro trabalho importantíssimo que a gente fez depois do seminário foi fazer um grupo de estudo. Eu estava me formando em Direito. Olha como eu comecei com o pé direito. Eu estava me formando naquele ano na Faculdade Nacional de Direito, meu segundo curso de graduação, e junto com essas mulheres maravilhosas, essas feministas que são minhas amigas até hoje, pena algumas que já não estão mais aí, nós fizemos um grupo para passar em revista a legislação. E nós nos deparamos com uma situação deplorável. Posso Nós não imaginar. tínhamos direito.
tudo por conta de um artigo que havia lá no Código Civil de 1916, no capítulo da família, 1916, em que dizia que o marido era o chefe da sociedade conjugal e a mulher sua colaboradora. Essa hierarquia prevista no Código Civil, que é a lei que rege as relações de empresas, pessoais, família, é uma lei importantíssima, né? E isso condicionava um tratamento subalterno da mulher em outros setores, por exemplo, no ambiente do trabalho. Havia um dispositivo na CLT que dizia que o marido, que autorizava o marido a pedir a rescisão do contrato de trabalho da mulher na Justiça do Trabalho, sob a alegação de que o trabalho fora de casa era prejudicial à família. Então, era um dispositivo completamente machista, mas ancorado no Código Civil. Então, nós fomos vendo, nós passamos em revista, aí tinha lá no Código Penal a mulher honesta como pessoa destinatária de uma redução de pena. Então, vários conceitos, digamos assim, que comprometiam a cidadania das mulheres brasileiras. E nós já estávamos na década de 70. Então, mas as leis que vigiam eram as leis dos anos 20, né? Dos anos 20, exatamente. O espírito, os princípios, a Constituição, as constituições, a Constituição de 46, que foi aqui, vigorou até a de 88, né? Porque teve golpe, teve AI-5, teve isso, teve aquilo tudo. A Constituição de 46 se resumia todos são iguais perante a lei. Bom, aí agora eu vou dar um pulo, porque senão o tempo não dá. O que eu quero dizer é o seguinte, nós passamos 10 anos indo a vários lugares, a sindicatos, nos convidava até a imprensa para levar a nossa pauta. Qual foi a novidade? A pauta de 75, a nova pauta. Continha a velha pauta, que era a luta pelos direitos. Berta Lutz conseguiu o direito ao voto, né, lá na década de 30. A primeira onda, né, do feminismo. Primeira onda. Nós somos identificadas como a segunda onda. Uhum. Então, tinha essa pauta jurídica que era essencial, e foi ela que dominou a nossa ação na Constituinte, mas nós acrescentamos 2 pontos fundamentais e inovadores. A questão da violência doméstica. Nós começamos a abrir o véu da família, aquele manto que encobria, né, a família, e denunciamos a violência doméstica, ou seja, aquela que acontece dentro do lar. Marido, família, pai, a violência de modo geral, porque não é só o marido, né? Todo um sistema fechado, ocluso, opressor, né? Opressor, todo opressor, digamos assim, abrigado no sagrado espaço do lar, que mantinha a mulher numa condição absolutamente subalterna. Essa pauta foi a nossa nova, e a outra nova pauta. Começamos a discutir a questão dos direitos reprodutivos das mulheres. Levantamos a campanha pela descriminalização do aborto. O que era a nossa campanha? Não era sugerir à mulher que ela devia adotar o aborto como método anticontraceptivo. Não. Era tirar o aborto do rol dos crimes. Porque o crime é uma convenção dos homens. Não é uma coisa que cai do céu. E ali a convenção era dos homens mesmo. Porque quando o Código Penal de 1940 foi feito, não havia mulher no Congresso. Não havia mulher no Congresso. A primeira deputada foi Carlota Portela, depois em 46. Enfim, então nós levantamos essa questão dos direitos reprodutivos das mulheres, incluindo na pauta a agenda da descriminalização do aborto. Fomos para a rua demais, muito. Era ainda a ditadura, mas a gente tinha mais espaço do que a gente tem hoje. Acreditem, mas era assim. Dá para acreditar, hoje está brabo. Nós botávamos banquinha no Largo da Carioca para fazer consulta às mulheres, o que elas queriam, o que elas não queriam. Enfim, nesse caldo, digamos assim, bem engrossado pela nossa atuação. Estou falando do Rio de Janeiro, mas isso acontecia também em São Paulo, mais ou menos ao mesmo tempo, com a mesma pauta. Pernambuco também foi um outro estado
em que essa questão do corpo, por exemplo, foi muito bem abordada pelo grupo SOS Corpo, que até hoje ainda funciona lá. Então, quando... bem, aí vem direta já, a campanha das Eu queria diretas, aquela... saber, primeiro, assim, que eu lembro que no filme a Ruth Escobar, ela teve uma importância grande e queria saber sobre a criação desse conselho. Como é que começou? A partir desse Não, buchicho foi todo aí? assim. Sim, foi assim. Então, esse caso, nesse buchicho todo, resultou que Tancredo Morre. eleito, antes de morrer, a Ruth, que era amiga dele, era do PMDB, e Ruth também, era deputada estadual por São Paulo. Ela foi ao Tancredo e disse: Tancredo, o governo federal tem que ter um órgão. Ela devia estar pensando no Ministério da Mulher, mas isso era querer demais naquela época. O governo federal tem que ter um órgão representativo das mulheres que trace políticas públicas para as mulheres. Então, eu quero que você crie o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Tancredo, gente Um fina, pedido falou... excepcional, né? Eu quero que você crie, sabe? Já chegou mandando. Eu quero que você Porque crie. tinha que ser criado mesmo por uma iniciativa governamental, uma lei, foi um projeto de lei enviado pelo governo federal ao Congresso. Tanto que o Conselho foi criado por lei, em abril de 85, uma lei federal. Tancredo morre, e a Ruth, então, o que faz? Corre lá no Sarney, quando soube que era o Sarney, que houve aquela discussão quem é que assumia, quando soube que era o Sarney, ela era muito dinâmica, ela era muito libertária, muito doidona, então ela conseguia tudo que ela queria. Ela chega no Sarney e diz: Sarney, já era assim, se você não cumprir o trato que o Tancredo fez comigo, eu vou botar mais de 1.000 mulheres aqui te azucrinando na porta do Planalto. Quem que quer isso, não é? E ela botava mesmo, porque depois, quando a gente aprovou a Carta das Mulheres à Constituinte, ela já não estava mais presidindo o conselho, porque ela foi ser candidata a deputada por São Paulo, mas quando a gente botou, quando a gente quis aprovar, nós levamos 1.800 mulheres lá para Brasília. Não, e aí agora eu vou fazer Mas, um parênteses aqui, porque esse assunto é tão fascinante que a gente pode ficar 6 meses falando sobre ele. Mas vou aproveitar que você citou a carta, que a gente vai voltar a falar dela, mas assim, no momento, fala um pouquinho do que foi a carta, como ela foi feita, e na hora que vocês entregaram a carta para o Ulisses, o que aconteceu? Que esse momento é muito bom tá. também. Não, então, a carta precedeu-se de um trabalho feito pelo Conselho Nacional, e aí foi um trabalho que eu pessoalmente coordenei. O Conselho tinha recursos, tinha verba orçamentária, a gente podia viajar para o Brasil inteiro. Então, eu não era conselheira, ele era um órgão de conselheiras, várias mulheres de vários estados. Eu entrei no corpo técnico, eu era advogada, eu entrei no corpo técnico, com remuneração e tudo. Então, o meu trabalho foi antes disso, foi quando a Assembleia ainda não funcionava, mas o Conselho já funcionava. E eu percorri o Brasil inteiro discutindo com o que havia nas capitais de movimento, de organização, seja de mulheres, ou seja de OAB, ou de Ministério Público. E eu fui, então, levar essa palavra do Conselho, esse nosso pleito, que não era nosso, era de todas as mulheres brasileiras, para mudar a legislação. E tinha que mudar a partir da Constituição. E eu fiz esse levantamento. Nós queremos a participação de vocês. Vocês mandem dizer o que vocês querem que seja escrito na Constituição. E aí, nessa época, lembrando que não tinha nada de e-mail, nada WhatsApp, disso. era carta. WhatsApp, não. Era telefone preto e correio. E aí eu ia lá nos estádios, abria, levantava esse assunto, em auditórios quase sempre cheios, e elas mandavam mesmo as cartinhas. E aí depois nós sistematizamos aquilo tudo, e aí isso veio a resultar na carta que foi entregue aos parlamentares quando a Assembleia já estava instaurada. Percebe? Então, Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes. Então, precedeu-se essa entrega foi precedida desse trabalho já feito pelo Conselho. Ou seja,
Se não tivesse o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, não tivesse sido criado, não haveria nada. Agora, é incrível que o Conselho tivesse essa estrutura, tivesse dinheiro, né? Porque ele tinha um lugar quase de um ministério, né? Ele tinha um feitio de ministério, com a riqueza de ser uma representação, né, de conselheiras. Então, ele tinha. E nós que organizamos isso tudo. Eu estava lá no buchincho da organização do conselho. Nós que nos mapeamos quem vai para o corpo técnico, quem vai para o conselho. E nós construímos um conselho bastante amplo. Tinha gente de esquerda, tinha gente do centro, tinha gente da Igreja Católica. A gente, logicamente, escolhia, convidou pessoas que a gente achava que poderiam somar, colaborar com essa ideia de superar a discriminação das mulheres e constituir direitos, porque nós não tínhamos direitos até então, né? E então foi um conselho muito bem composto, muito bem organizado e também muito eficiente na condução desse trabalho. Não é dizer, porque não era eu, não era a Chuma era secretária executiva, eu era coordenadora da área jurídica dos direitos, mas nós éramos uma equipe, nós não trabalhávamos, ninguém ali tinha protagonismo individual, a coisa só funcionou porque nós estávamos todas juntas. Então, chegando na carta, foi isso, o conselho já estava montado, todo funcionando a todo vapor, e Jaqueline, então, já era presidente do conselho, ela era conselheira desde o início, e na sucessão da Ruth veio a Jaqueline, e houve esse ato, sim, que foi belíssimo, com a entrega da carta. Aliás, no filme aparece esse momento no filme, né? Das mulheres todas juntas, a entrega ao Ulisses. Eu tenho até uma foto que eu não consegui achar para mandar para a Gabi quando eu participei do depoimento, que é o doutor, eu andando junto ao doutor Ulisses, assim, e ele olhando para mim assim. Assim. Mas você esqueceu de contar o gesto que ele fez quando a carta foi... Primeiro que a carta... Aqui tem um facsímile da carta, que os remetentes são nomes de várias mulheres. Maria, Ana, Joana, Amparo, Raimunda, Vera, Sônia, que é lindo isso. Nós, mulheres brasileiras. E quando vocês entregaram a carta, o que ele fez, doutor Ulisses Guimarães? Foi quando ele fez assim? Isso. Não, porque as mulheres lá que estavam juntas estavam com a gente, a mulherada que foi para Brasília, elas faziam assim, que é um símbolo do movimento feminista, que é a representação da nossa genitália. Formação genitália. E ele fez... Imagina a gritaria. Ele era uma gracinha, ele era muito engraçado, mas, enfim, ele fez sem saber o que ele estava fazendo, na verdade, né? Eu acho que ele não teria feito. Mas ele era uma Pena pessoa... que não teve foto disso, porque seria incrível o Ulisses Guimarães fazendo assim, seria uma coisa de outro mundo, né? Agora, aproveitando que falamos disso, dessa presidência da Câmara, ele era o presidente da Câmara, tá? E ele foi o presidente, o condutor mor da Constituinte. Então é preciso que se diga o seguinte: tudo que nós tivemos de conquista depende da democracia. Esse é um tema que é um tema nosso atual. É impossível você ir adiante se você não tem o que diz respeito aos direitos das mulheres, não só aos direitos, a própria condição da mulher na sociedade, a maneira como um homem olha e vê uma mulher, uma questão de educação para a cidadania igualitária, respeitosa. Isso depende muito de um regime democrático. E qual é o coração na estrutura da nossa Constituição? Qual é o coração, se a gente pudesse fazer uma alusão com os órgãos do corpo humano, quem é o coração da história da democracia no regime republicano como da nossa Constituição? O poder congressual, o poder legislativo. Se você tem um poder legislativo com uma representação, digamos assim, voltada para esses princípios de justiça, de respeito aos direitos humanos, de respeito às divergências, às diferenças de gênero. Isso não existia, esse conceito de gênero veio depois, né? A gente não falava ainda, teoricamente, em gênero, porque isso foi uma evolução posterior à Constituição. Isso é uma coisa também que é interessante. Eu já vou chamar as meninas para entrarem aqui com a gente poder
incrementar nosso papo, mas isso também é uma coisa interessante no filme, né? Qual era o Congresso Nacional nos anos 80? Quando vocês chegaram lá, como era aquele grupo de mulheres entrando naquele ambiente estritamente masculino, com pouquíssima representatividade feminina, que nem banheiro tinha para mulher, não é isso? O banheiro tinha. Foram 27 mulheres eleitas, né, como deputadas constituintes, não foi muito, mas para aquela época, chata que dali para frente não houve um progressivo aumento na representação, né? Eu não sei exatamente, não me lembro agora quantas são hoje. Mas é importante dizer que nós tínhamos lideranças ali, mais dos homens, porque no Congresso tinha o seguinte, eu andei muito no Congresso, fazendo o lobby da Constituinte. Você tinha as pessoas que decidem, as pessoas que são ouvidas e as pessoas que não são ouvidas. Você vê qualquer sessão, você vai ver isso. Tem uns que ficam lá conversando, e tem uns que quando vai o microfone, uns ou umas, todo mundo cala a boca. Ali tinha alguns, e tinha uma, que era Cristina Tavares, deputada por Pernambuco, que já era deputada em vários mandatos, ela era desse time que quando ela pegava o microfone, todo mundo calava a boca para ouvir o que ela queria dizer. Nem todas as constituintes tinham esse condão, digamos assim. Benedita tinha, que a Benedita era uma novidade incrível, uma mulher negra, a primeira mulher negra com mandato parlamentar na história do Brasil, e a Benedita, aquela princesa, aquela rainha, aquele porte dela, aquela voz forte, possante, com todo o acento de uma mulher que vem do povo, entendeu? Ela foi um evento muito lindo ali. Mas nós tínhamos uns homens que eram porretas e que ajudavam muito. Por exemplo, para você ter uma ideia, o primeiro secretário da mesa da Constituinte, deputado do PMDB, Marcelo Cordeiro, era um amor de pessoa. Ele era amigo de uma juíza aqui do Rio. Nessa época eu não era juíza ainda, não, eu era advogada. Senão eu não poderia estar lá na Constituinte. Mas eu tinha uma amiga juíza, que eu era advogada trabalhista, estava sempre na Justiça do Trabalho, que era amiga do Marcelo Cordeiro. Ela fez um jantar, e era esquerda, coisa. Fez um jantar na casa dela para apresentar o Marcelo Cordeiro a mim e outras pessoas que foram comigo, eu não me lembro agora quem foi, para apresentar, olha, essas são as que estarão lá na Constituinte. Ele era o primeiro presidente da mesa. E ele o gabinete dele estava aberto para a gente. Ô, Comba, e a história do nome, do Lobby do Batom, que agora a gente vai entrar também no filme, mas que é muito boa essa história também. Conta um pouquinho. Essa história foi legal, porque foi criação a imprensa acompanhava, né? Tinha lá as editorias de política, se não me engano, foi no Jornal do Brasil, que um editor daqueles, um jornalista daqueles, saiu com essa história do Lobby do Batom. E gozando, que a imprensa está sempre de olho na gozação, né? Porque quando você diz o Lobby do Batom, o batom é um signo, digamos assim, um símbolo de superficialidade, né? Da beleza feminina, da estética. Eu adoro usar batom, mas, enfim, não uso até hoje. Mas o batom tinha... Então, quando o cara falou o Lobby do Batom, ele estava querendo diminuir o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho era visível. Era impossível a imprensa não observar que a gente estava ali dentro. Nas comissões, discutindo... E também porque, Comba, tinha muito aquela ideia de que feminista era só mulher trubufu, feia, que mulher não pode ter vaidade, a vaidade não pode andar junto com o poder, né, como se fossem coisas, né, diferentes, né? Então, o batom nos fortalece também, né? Sim, não, e nós éramos jovens também, e nós sabíamos... Outra coisa, Mariana, a maioria ali tinha um traquejo político. Eu, por exemplo, tinha sido militante do Partido Comunista Brasileiro, militante do movimento estudantil. Eu fui presa em 1968, no Congresso de Biúna. Então, o traquejo político da maioria das mulheres que estavam ali, que tinham outras vivências de esquerda, digamos assim, de atuação, isso também ajudou muito, porque a gente sabia fazer política. Eu acho que a gente estava precisando de um outro lobby do batom
nos dias atuais. A gente precisava de um grupo. Imagina o pavor que vocês não causaram naquele congresso, chegando em bloco, com tanta competência, com essa voz, abrindo na marra esse espaço, que foi muito importante. Foi uma guinada mesmo, né, Comba? Foi uma guinada. E a gente tinha paciência, chegava no deputado assim, e dizia, deputado, nós precisamos de, por exemplo, uma comissão fundamental, onde a gente teve uma atuação contínua e tivemos também um relator que não podia ser melhor, que era o senador José Paulo Bisol, do Rio Grande do Sul. Um homem cultíssimo, um intelectual, um professor, um poeta. Isso não tem mais no Congresso, certo? Acho que não tem mais. Então está escondido, a gente não está vendo. Onde tá, a gente não sabe, deve estar escondido no banheiro, então está de tornozeleira no quintal. Enfim, mas lá dentro do Congresso não está. Essa comissão era fundamental, porque era onde a gente tinha que escrever homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, pelo menos. A gente ia botar homens e mulheres. Eles diziam assim, não precisa disso, todos são iguais perante a lei, todos, já está incluído. Não, deputado, não está incluído. E essa era a discussão. E a gente tinha os argumentos, não está incluído. No Superior Tribunal Eleitoral, quando a Berta Lutz fez a campanha do voto, as mulheres postulavam a inscrição no tribunal e os juízes negavam a inscrição sob a alegação de que a Constituição não incluía as mulheres no todos. E a gente tinha que ter aquela conversa. Mas a gente tinha estofo político para fazer isso. Não perder tempo com quem já não ia mesmo ter jeito. Então, Sandra Cavalcante, que era do nosso estado, faleceu até recentemente, coitada. Ela era da UDN. Ela é uma mulher muito cabeça feita, muito conservadora, muito beata. Então, não adiantava, entendeu? A gente então teve que fazer ali uma análise sociológica da composição para ir chegar junto às pessoas que nós tivéssemos alguma chance. E nós darmos bons argumentos e tínhamos paciência. Também tinha que ter muita paciência. Imagino que vocês não sofreram naquele Congresso Nacional, lá dentro, ouvindo atrocidades. E hoje em dia, com todos os avanços que tivemos e alguns retrocessos, a gente sabe o que a gente escuta, né? Imagina naquela época. Eu agora, como eu vou pedir licença para... Era melhor do que a de hoje, viu? O de hoje. Tá, devia ter mais educação, talvez, né? Menos troglodice. As pessoas tinham um pouco mais de, sei lá, sim, educação no mínimo, né? Eu vou incluir as meninas. Física. Vou incluir as meninas do filme, porque elas, graças a elas, eu te conheci antes, né? Mas, vamos ver. Sim. Gabriela entrou. Cadê? Tiana entrou também. Bem-vindas, garotas incríveis, maravilhosas. A Leila não conseguiu entrar, eu espero que ela esteja assistindo a gente. Minha eterna gratidão por tudo isso que elas fizeram por nós, garotas. E aí eu queria introduzir vocês na conversa, perguntando para vocês como é que vocês descobriram essa história linda e agradecer por vocês terem feito esse filme incrível. Tô lá? Tá. Oi, Mari, em primeiro lugar, obrigada. Oi, Comba, que prazer estar aqui com você, te ouvindo, é sempre maravilhoso. Oi, Gabi, querida, parceira amada. Então, Mari, assim, eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado, que é sobre a Rita Lee, e eu estava estudando feminismo, porque um dos pontos era sobre o feminismo na obra da Rita Lee, e aí eu vi esse nome, Lobby do Batom, e eu fiquei... E apareceu algumas vezes pontualmente, e eu fiquei muito intrigada com aquilo. Aí eu cheguei num livro organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, Pensamento Feminista Contemporâneo, e tinha um artigo da Jaqueline Pitangui sobre a carta que vocês comentaram, e fiquei louca com aquilo. E aí contei isso para as meninas, né? Contei isso para a Renata Fraga, nossa produtora querida, amada, competentíssima. E com o Gabi, eu falei, gente, a gente tem que fazer o que são documentários, e aí nos juntamos e resolvemos, a gente tem que contar essa história, tem que falar isso, as pessoas não conheciam essa história, eu não conhecia, Gabi não conhecia, Renata não conhecia. Isso é o cúmulo, porque eu também não conhecia, e isso é uma coisa que
que todo mundo tem que conhecer. Inclusive, acho que essa história que a Pomba passou batido ali, mas do lobby do batom, que acho que é a Shuma que fala no filme, né? É, Que começaram a falar, pô, lobby do batom, ficaram ofendidas, entre aspas, um pouco irritadas, assim, mas depois falaram, gente, esse nome é bom. Essa inteligência, essa sagacidade feminina que é brilhante, porque o nome é excepcional e chama atenção. E você vê, o nome do negócio, lobby do batom, a gente já fica interessado. E o negócio é incrível, um poder fenomenal, um poder oculto. Né? E o batom não deixa de ser um pouco fálico também, né? Quando você gira um batom vermelho, tem aquele negocinho ali que, né? O poder está escondido ali. Conta, Gabi, agora você. Chegou em você, bateu a bola, foi parar na sua mão. Então, tudo isso, né, esse movimento do filme tem menos de 1 ano e meio, assim, então uma história que a gente agora, né, contando, né, tão pouco tempo depois, parece que a gente entrou numa espécie de portal delas, né, que abriram essas portas para a gente e que essa história precisava ser contada. Então, a gente estava em plena pandemia, né, confinados, ainda num momento, né, onde a gente não saía de casa, nosso mercado totalmente parado, então todo mundo preocupado, né, com medo. E Tiana veio com essa história. A gente, além de amigas há anos, a gente é parceira no audiovisual, mas nunca tinha realizado. A gente tinha vários desejos, vários projetos assim que a gente já tinha pensado juntas, mas não tinha ainda conseguido concretizar. E quando ela chegou, ela falou, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu pensei, gente, agora eu tenho que objetivar, né? A gente precisa correr atrás, né? Estamos todos aqui encalacrados. E eu fiquei completamente tomada, assim, a gente está vivendo um processo de transformação profunda desde que a gente entrou em contato com a história do lobby, né? Desculpa te interromper, mas o momento que a gente está vivendo, essa história ter vindo à tona, parece uma revelação, parece aqueles textos sagrados que saem assim, que de repente encontram um pedaço da Bíblia, uma coisa budista, né? Parece assim uma revelação, porque revelou-se um pedaço da nossa história que estava oculto, assim como está se revelando muita coisa ruim também, né? Tipo, a gente precisa disso, isso é uma joia que precisa ser compartilhada e representada de novo. Né? A gente ficou a gente ficou inquieta, né, com isso. E aí eu falei do portal porque, assim, o audiovisual ele leva tempo, né, para fazer as coisas, né, para aprovar orçamento e tal. E a gente fez tudo isso. Quando a gente chegou no GNT, elas rapidamente entenderam a urgência, né, porque a gente queria muito poder contar essa história em ano de eleições, né, e elas entenderam a urgência de contar. E a gente entrou numa espécie de gincana louca, né? Porque é um filme também com muito material de arquivo. Mas os arquivos são incríveis. Aliás, quem estiver assistindo, por favor, assistam. O filme está no Globoplay, não é isso? Isso. E no Now também. E no Now. Então tem que assistir. Se você botar porque Lobby do Batom, vai chegar um negócio que você sai do cinema com calor, com vontade de invadir o Congresso Nacional, de sei lá. Era essa. Eu acho que foi muito feliz, assim, tudo, né? A gente conseguir levá-las também, né? Porque a gente foi... Aí teve a Vera de Paula, né? Que entrou com a gente no projeto. A gente procurou a Mapa Filmes. E a Vera é dessa geração, é amiga de muitas delas. E ela, enquanto antes do GNT, a gente começou a conversar com uma e outra pelo Zoom. Então, a gente já recebeu ali uma espécie de anuência delas, né? E se lançou para filmar. A gente reservou uma semana de filmagem com a equipe, sem ter ainda as confirmações. Falou, vamos embora, vai dar certo. E aí foi a coisa mais incrível, né? Ter conseguido reuni-las. Logo depois veio a Ômicron. Mas, assim, o que nos impactou principalmente é a beleza desse movimento, né? Assim, você falou já sobre isso, né, Mari? É um movimento colaborativo, né? Que ouviu o Brasil, essas mulheres que se reuniram, que eu
que estavam na linha de frente na luta, elas foram contar para as brasileiras que elas podiam ter direitos, né? E receberam as demandas, né? Então elas recebem as cartas e filtram e traduzem em artigos, em leis, né? E dedicaram suas vidas, né, para isso. E fizeram isso com poesia, com jogo de cintura, trocando palavrinha para emplacar. A Comba conta isso maravilhosamente bem no filme. Elas iam mudando palavras, sabe? E foram ocupando os espaços, né? Muito bonito. Comba, fala um pouco. Eu estava aqui com a carta nas mãos, eu lendo a carta, chorei hoje de tarde, tá? Me preparando para esse negócio, porque é um negócio arrepiante, porque essa potência que tinha na época e tem hoje em dia, e tem uma relevância ainda maior, porque como você falou, a época era ruim, mas ainda era em uma parte melhor, porque as pessoas que estavam lá dentro ainda tinham algum tipo de articulação. Você conseguiria, né? Você conseguia trocar ideias. Sim, é isso que a gente diz. Formalmente, a gente ainda vivia num regime de exceção, mas a sociedade tinha se apoderado da ideia de transformar isso. Tinha um sonho de Então, democracia, né? A gente tinha um sonho de... tinha um sonho de democracia. E um sonho que começava ali, a partir da campanha das diretas já, a se concretizar. Então, isso é importante observar. Né? A Constituição, ela acabou sendo mais do que uma nova Constituição. Porque não é, isso é importante dizer, não éramos só nós que estávamos lá fazendo o nosso lobby do batom. Outros setores da sociedade, como, por exemplo, o pessoal da reforma agrária, o pessoal da saúde, não é à toa que foi depois da Constituição que a gente conseguiu dar um avanço na formulação da política de saúde na Constituição, quer dizer, com a Constituição. Então, haviam outros setores que como nós, talvez já estivessem se organizando na sociedade civil, muito no empenho de superar o regime ditatorial, né? Foram lutas que começaram como lutas contra a ditadura. A nossa foi um pouco diferente, porque a nossa questão não era diretamente com a questão da política, era uma coisa mais profunda. Era a questão da condição da mulher. Né? O nosso movimento, nesse ponto, ele estava acima dos outros, eu acho. Porque enquanto você não desvendasse esse véu da opressão da mulher, não ia ter nada que funcionasse, entendeu? A nossa questão, então, a gente tinha um conservadorismo de parte da esquerda, com relação ao nosso movimento. Amigos meus, eu já não era mais do Partido Comunista, obviamente que já não faria mais sentido ser a essa altura do campeonato. Eu me desliguei em 78, que eu fiquei grávida da minha terceira filha, pedi licença de maternidade, não voltei nunca mais. Eu já estava mil no feliz. Aliás, um direito que vocês conquistaram, a licença maternidade também, não foi? Sim, ali sacramentou a licença maternidade. Já tinha havido uma legislação, uma mudança na lei, mas a Constituição... Porque a Constituição teve um negócio interessante. Ela incorporou regras que muitas vezes nem são de Constituição. As Constituições costumam ser sucintas. Aliás, isso é uma das críticas que fazem a nossa Constituição, os que querem tirar dela o que tem de melhor. Que ela é muito detalhada, e ela é mesmo. Ela é detalhada, aquele artigo 5º, artigo 7º lá, que é o do direito trabalhista, vai descendo aos detalhes. A hora extra está na Constituição. O aviso prévio está na Constituição. Então, a nossa Constituição ficou assim. Mas ela ficou bem de acordo com o que era preciso. Né? E hoje, eu acho que a nossa tarefa hoje é defender a Constituição, porque existem muitos projetos de lei no Congresso para destruir, desconfigurar a nossa Constituição, e muitos deles que dizem nas questões que dizem respeito a nós. O tempo todo, né? O tempo todo. Eles querem, por exemplo, que você tenha o caso do casamento, do direito de família, né? Foi interessantíssimo. Eles querem hoje tirar para botar que a família seja formada, eles querem uma definição de família, que a Constituição não tem,
que nós não deixamos ter, formada pelo casamento entre o homem e a mulher. Eles querem que fique escrito isso. Até hoje tem muita gente. Nós conseguimos que ficasse assim. A família será destinatária do cuidado do Estado. A gente deschavou, ajudou a eles fazerem uma redação em que não ficava... Para que precisa dizer o que é família? Se é casamento, se é isso e aquilo. Entendeu? Isso tudo, esse é um foco lá do Congresso, que é um Congresso hoje muito conservador. Muita gente querendo mudar isso. Mudar isso como também mudar lá para poder criminalizar o aborto para o resto da vida. Porque se bota lá assim, a vida começa na concepção, acabou, você não descriminaliza mais o aborto. E é uma coisa que não tem nem fundamento científico, porque, na verdade, um feto até 12 semanas não tem cérebro, por exemplo. Então, alguém sem cérebro não sobrevive. Então, essa história da vida começa na concepção, é uma visão religiosa, de determinados segmentos religiosos, e é uma questão que se bota escrito assim, você inviabiliza. Essa voz que vocês botaram dentro da Constituição, que é bonito, que vocês botam na carta, constituinte para valer tem que ter palavra de mulher, ou constituinte sem mulher fica pela metade, é exatamente isso, é botar um olho de uma parcela da população que é excluída sempre, aquele machismo estrutural, assim como tem o racismo estrutural. E até hoje, né, Comba, a gente sofre, nós mulheres, diante de projetos e coisas, ainda hoje a gente ainda sofre preconceito, deboche, qualquer tipo de, sei lá, desqualificação simples pelo fato de ser mulher. É verdade, desculpa interromper, mas por um lado a gente avançou muito, mas as nossas questões não estão resolvidas. A gente sabe que a sociedade é uma coisa flutuante. Eu até hoje estava lendo há pouco ali um artigo daquele Damasio, um autor italiano, eu esqueci o primeiro nome, Domenico De Masi. Em que ele fala que essa troglodice toda no poder vai tornando as pessoas mais burras, e com mais dificuldades de pensar. E é verdade isso, eu concordo com ele, porque é o que a gente está passando agora, é uma crise de os valores, digamos assim, acabam sendo esquecidos. O que eu falo de valores? Quando eu falo em valores, eu penso em respeito aos direitos humanos, eu penso em respeito às diversidades, mas tem um monte de gente aí que, com clichês assim, bem tapados, querem acabar com isso, né? Eu acho que essa coisa da voz... Eu estou falando demais, vou deixar as convidadas falarem, por favor. Falem aí, meninas, o que vocês acham do momento atual. Eu ia fazer só uma pergunta, que era isso, como dizia o Belchior, nossos ídolos ainda são os mesmos, os nossos problemas também, né? Melhorou alguma coisa, mas a gente continua nos mesmos problemas, né? E as mídias sociais deviam nos ajudar a propagar esse tipo de mensagem e não ficar criando polarização e besteira, né? Briga estúpida. Mas fala aí, meninas, desculpe. Pergunta que a gente responde. Ela já queria que vocês, queria que vocês contassem um pouco, assim, do processo. Vocês falaram, né, como é que isso chegou, como foi juntar essas moças. Eu não sei se elas são todas amigas entre si, se elas continuam se vendo, se elas são ainda um grupo, se foi um processo. Eu vi que foi um processo meio de... Já estava pronto, como a Gabi falou, né? Vocês se juntaram, o negócio saiu, foi muito rápido, porque a coisa precisava sair mesmo, né? E quais são os projetos? Eu acho que esse projeto, ele tem uma coisa que a gente brinca que ele tem luz própria, porque foi tudo dando certo, né? Isso que a Gabi chama de portal cósmico, porque, eu não sei se é cósmico que ela chama, mas esse portal, porque as coisas foram dando certo, então, assim, todas fomos ficando encantadas, aí a gente sentiu essa urgência, e aí vendeu para o GNT de uma rapidez que normalmente a gente não consegue ter nos projetos audiovisuais. E aí a gente, mas a gente só tem 3 meses para fazer, vamos embora, vamos tentar. Mas aí a gente conseguiu
reuni-las nesse período, que era um período ainda de pandemia, mas estava ali numa brechinha. Em janeiro a gente já não ia conseguir fazer por causa da Ômicron, né? Então, assim, foi muito bonito como foi tudo se encaixando, né? E como a Gabi diz, como a gente aprendeu nesse processo, né? Como a gente aprendeu com elas. A gente brinca que a gente já conhecia as falas da Combo, o jeito de falar da Combo, então a gente já sabe de cor. Tanto que a gente ouviu na edição, assim, né? E as falas da Ildete, que são sempre tiradas, muito ótimas, né? Assim, então, para nós foi um aprendizado, né? Enquanto mulheres, enquanto pessoas, assim, com essa história, assim. Eu, por exemplo, só tenho a agradecer da gente ter esbarrado com essa história, assim, né? Porque é uma história muito linda que parecia que estava ali quicando para alguém pegar e... Eu acho que ela ficou, talvez até por isso tudo, porque sobressair nessa sociedade estruturada para abafar a voz feminina, nem uma coisa incrível como essa, ela levantou e depois ela ficou em banho-maria de novo. Então, agora que vocês levantaram, eu acho que nós temos uma responsabilidade com esse pedaço de história, que eu acho que é importante de não deixar apagar de novo, porque assim, esse grupo de mulheres que ir lá, hoje em dia a gente tem mulheres que não nos representam, mulheres com uma visão antifeministas, praticamente. Não dá mais para falar votem em mulheres, né? que mulheres, né? Então, assim, tá difícil, né? Porque tá tudo muito deturpado. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade com isso que foi revelado para nós e que a gente fala, Comba. Não, é porque senão eu queria aproveitar a onda e dizer o seguinte: o filme, meninas, está sendo tão bem recebido, assim, pessoas que eu botei, as pessoas viram, muita gente foi, e mesmo aquela pré-estreia foi um multiplicador, né? Mas todo mundo adora o filme. As pessoas me ligam para dizer que gostaram muito. Porque às vezes a pessoa diz assim, podia dizer, né? Assim, legal, não sei o quê. Mas não, cada um dos meus filhos já viu 3 vezes. Foi engraçado. Eu assisti. Eu tenho 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Os meus 2 meninos gostaram tanto que já viram 3 vezes. Aí um deles tem um filho de 14 anos, já viu também. Mas isso então, tinha que passar em escola. Esse filme tinha que... fala aí. Fala, Gabi. Não, então, a gente, quando conseguiu, né, contar essa história, se deparou com esse cronograma e tal, a gente, todo mundo que entrou numa espécie de missão, porque era praticamente impossível conseguir fazer no tempo que a gente tinha. E a gente tinha uma missão muito importante, que era levar essa história adiante, né? E tomar muito cuidado, porque é uma história muito ampla, que abrange muita coisa, né? Tem aí o feminismo, tem o movimento negro, tem as questões raciais, tem LGBT, e a gente tinha que também passar essa dimensão histórica, né? O momento que aquilo aconteceu e como isso abriu as portas para todas essas lutas que vieram depois e fazer as nossas escolhas, né? Então, assim, a equipe, assim, por exemplo, o fotógrafo, a gente queria uma mulher, mas ele ficou tão apaixonado pela história que ele ficou perseguindo a gente. Ele falou, quero contar essa história, quero contar essa história. E a gente teve uma parceira assim, fundamental, que foi a Gabi Pascoal, né? Todos foram fundamentais, mas assim, a Gabi, ela foi uma maratonista, ela virou muitas noites, e assim, a gente tinha essa responsabilidade das escolhas desse recorte, né? Então a gente entendeu que a gente tinha que se concentrar nessa história, né? E entrevistar só as nossas as personagens que a gente tinha alguma proximidade dentro desse contexto, né? As que estavam no Rio de Janeiro e estavam próximas, mas que também fomos muito felizes, porque acho que a gente tem uma representante de cada ponta ali, né, Comba? Tem, né, tem as conselheiras, tem a Marina representando as conselheiras, né?
tem a Jaqueline, a presidente, tem a Leila, ela colaborava, né, voluntariamente com o movimento. Então, acho que a gente tem as constituintes, tem a Bené. Então, acho que deu para, né, entender ali como era constituído o movimento, né? E assim, a gente queria muito que as pessoas entendessem a urgência, mas que saíssem com esperança, né? Que saíssem com vontade, mais do que com esperança, com vontade. Gente, elas abriram. Acho que a gente precisa. E tem, uma delas fala, né? A gente ouviu ao longo as leis, a gente precisa conhecer as leis, né, para poder exercê-las e batalhar pelo tanto que a gente tem pela frente, né? E o que estão fazendo é apagar, né? Fazendo o máximo para apagar, né, o que foi conquistado. Então, quando eu falo do portal, é porque eu acho que quase que ter conseguido fazer esse filme nos traz uma esperança sobre o Brasil, sabe? Porque não se tem mais nenhum tipo de incentivo para a cultura, né? Então, acaba. A Lei Rouanet virou, né, não vamos nem entrar nessa discussão aqui, né? A gente está sem fomento, né? Então, ter conseguido contar isso nesse momento nos dá essa esperança de que vamos embora. Não, eu acho que isso é alimento. Acho que é sem fomento, mas com alimento, porque essa história é um negócio nutritivo, realmente. É uma É um história negócio que luminosa, né? é um negócio que nutre a esperança, nutre a nossa capacidade de se engajar, de se envolver, de falar, mesmo quando tiver tudo uma merda, desculpe o termo, a gente vai andar, vamos seguir adiante. E o que é bonito também nessa diversidade do grupo, que eu conheci só algumas, mas imagino que fosse, pelo nome das moças da carta, no filme também tem trechos bonitos de pessoas falando, o que você quer? Essa escuta feminina, que é linda, o que você quer na Constituição do país? Você fazer essa pergunta uma pessoa, só disso eu já me arrepio. Né? Tipo, a pessoa pode querer, ela pode dizer o que ela quer. Elas mas essa diversidade... né, as mulheres. E essa diversidade de mulheres diferentes, mesmo no filme, cada uma tem um negócio, uma é esculachada, a outra é debochada, a outra não sei o que, a outra é séria, a outra, sabe? Tem muitas características de personalidades. Isso que você chega no Congresso Nacional hoje em dia, é aquele mar de gente parecida, vamos combinar assim, né? E na época também devia ser. Imagina assim, encarar uma Ildete de frente. Então, E veja ainda bem. pega uma comba que com jeitinho vai ali costurando e convencendo. E a Chuma, que vem com aquele negócio e fala, gente, esse filme, esse nome é bom demais, vamos pegar. Entendeu? A gente vai desviando das balas, né? Vai desviando dos... Peraí, vamos embora. E vai seguindo aquele caminho com aquela sabedoria feminina mesmo, de se vira com tudo que tem. É o que tem? Vamos lá, bora com o que tem, né? Então é muito lindo. O filme e elas é uma... toparem ocupar esses espaços que não eram preparados. Não, e eram mulheres muito especiais, né? A gente está falando aqui de um coletivo, de um momento histórico, mas elas, vamos reverenciá-las, né? São pessoas muito especiais, muito preparadas. Muito! Não, a gente estava preparado, como eu disse no começo, meninas, a gente já estava com 10 anos de estrada. A Chuma, por exemplo, a Chuma já trabalhava com a Ruth, ela era da equipe, da assessoria da Ruth como deputada estadual. E a Chuma, então, já tinha uma tradição de participação lá em São Paulo. Entendeu? Quando nós pegamos o feminismo, começamos a nos unirmos pelo feminismo, cada uma tinha tido lá uma trajetória. Outra coisa, não fiquem culpadas as meninas do filme por ter muito Rio de Janeiro ali, não, porque aquilo correspondeu a um protagonismo, digamos, do Rio de Janeiro que era verdadeiro. Sim. O movimento feminista da segunda onda não começou em São Paulo, não, começou aqui no Rio. No tal seminário, que teve um caráter nacional, mas foi aqui no Rio que a coisa deslanchou. E São Paulo, logicamente, como uma grande capital, pensando na capital. Passeatas, né? Logo, as grandes passeatas. Sim, aqui, as duas grandes passeatas foram aqui no Rio. Então, o Rio de Janeiro, eu acho que teve, sim, um protagonismo. E o filme está focado... maioria, por exemplo, Benedita do Rio de Janeiro, Comba do Rio de Janeiro, Ildete é nordestina, mas ela é do Rio de Janeiro.
Leila é do Rio de Janeiro, Ana Maria Hatz é do Rio de Janeiro. Jaqueline Mineira, mas é no Rio de Janeiro. Jaqueline Mineiro, mas é Rio de Janeiro. A militância delas no feminismo, essa palavra parece que é um pouco masculina, a gente tem que arranjar uma outra para traduzir o que nós fazíamos. E eu acho que essa coisa das mulheres ilumina muito também. Mulheres que se juntam para sair do rame-rame da vida doméstica e fazer alguma coisa pelo social, o feminismo é isso, né? Aquelas americanas que começaram a olhar uma para a cara da outra. Eu pensei que eu tinha ficado louca. Não, você não está louca. O feminismo americano, o que a Beth Friedan descobriu? Foi isso. Elas se achavam isoladamente loucas nas suas casas, e quando ela começou a fazer os grupos de reflexão, elas perceberam que a loucura era uma coletiva, portanto, não era uma patologia individual. Enfim. Mas então, isso veio de longe, né, Comba? Isso desde as sacerdotisas lá atrás, com o poder que tinham também de dizer que era tudo histérico, né? Essa coisa de rotular a mulher como histérica, como sei lá o quê, e ficar mantendo ela dentro de um lugar controlado, é um medo do caramba, né? Vamos combinar. Tática, né? Se bota a gente na rua, cara, muda tudo. E elas trabalhavam agora, para os direitos humanos, né? Assim, tinha esse olhar, né? Que era muito... Tinha. Agora, a gente não cresceu na representação do Congresso, né? Houve um buraco aí. As pessoas não querem se meter com a política, as mulheres, se metem mal. As que se metem atualmente com a política é tudo gente dos homens. Com algumas exceções. Mas aqui também está muito violento, né? Porque, como você bem falou, hoje em dia a argumentação é bem mais pobre e truculenta. Não tem argumentação, é só truculência. Então chega uma hora também, né, que fica pesado. Mas assim, a gente não pode abrir esse espaço que foi conquistado, perder esse espaço que foi conquistado e não seguir empurrando, porque senão é retrocesso, né? Total. Essa história toda é muito linda. A gente já está chegando em 1 hora de live, a gente pode ir encerrando, mas assim, lamento muito a Leila não ter vindo, porque teria sido ainda mais por problemas tecnológicos, coisas da modernidade. Mas um prazer imenso, Comba. E a gente que se conheceu, não sei se vocês dois sabem, mas a Comba trabalhou no Afluentes Físico, a gente já se conhecia antes. Coincidência. Fiquei sentada lá, fiz uma época uma experiência advocatícia lá. Foi uma delícia. Foi muito bom. E depois a Mariana, filha da Leila, também foi para a live, vocês acabaram se encontrando lá, olha que coisa, que caminhos cruzados, né? Mas só agradecer a vocês pela segunda onda e pela a onda 2,5 do filme, de ter voltado, vocês terem apresentado... 2.0. E eu, para me despedir, eu quero fazer um agradecimento muito especial às duas meninas, a Gabi e a Tiana. Tiana, eu já ia chamando você de Mariana. Porque vocês realmente fizeram uma coisa muito parecida com o que a gente imaginou que fosse ser, entendeu? E Renata Fraga, que está aqui também passando aqui, e Gabriela Pascoal também, que... outras mulheres, quando as mulheres se juntam, geralmente dá coisa boa, né? E agradecer vocês, né, gente? A gente gostaria de clonar vocês, se fosse possível. Esse era o nosso desejo. É um agradecimento, realmente é um negócio muito bonito, importante e fundamental, né? A gente quer muito, a Renata sempre fala isso, a Renata Fraga, que é a produtora do projeto, né? A gente sempre quis que esse filme fosse acessível, que quanto mais pessoas conhecessem melhor, escola, faculdade, então também estão vindo vários convites muito bacanas, e sempre que perguntam se pode passar, a gente fala, leva uma delas, né? A quem você tragam essas mulheres, as pessoas precisam ouvir, se inspirar, aproveitar enquanto a gente está por aqui, né? Porque a gente já está no... porque a gente também quer tirar uma casquinha mais de vocês, ficar perto um pouquinho mais, né? Eu esse ano estou fazendo 77, imagina. Enquanto eles foram impactados, uma amiga nossa não conseguiu chegar a tempo na sessão e ficou esperando no Baixo Gávea. E ela comentou assim, ela falou... Quando teve a pré-estreia lá na Gávea, ela falou, eu fiquei muito impressionada com os homens chegando no Baixo Gávea, totalmente
meu Deus, né? E tem muita gente entendendo sobre a sua própria história. O João Paulo, que trabalha na Link, que é a produtora de finalização, que finalizou o projeto, que ficou ombro a ombro com a gente ali no final, ele virou para a Gabi Pascoal e falou assim: caramba, agora que eu estou entendendo, meu pai, o que ele fez com a minha mãe, sabe? E olha só. Porque também, só uma outra coisinha, né, interessante, porque todas vocês tinham família, filhos, tudo, ainda tinha aquela parte da casa, ninguém deixou de... Claro que sofre um pouco, porque tem que viajar, porque tem que não sei o que lá, mas assim, essa ideia de que... Sofre bastante às vezes, mas assim, essa ideia de que a gente não pode, em detrimento de uma coisa, não pode, tem que ficar ali vivendo aquilo, e esse potencial todo. Você vai fazendo, e a própria rede se nutre de ajudar, né? Hoje em dia todo mundo é mais desgarrado, não existiam, né, como nas famílias, as redes de mulheres, tem que ser assim, rodando, todo mundo junto e avançando, rodando e avançando, em roda a gente avança. A nossa assistente de direção quer entrar para a política, hein? Atenção, depois desse fim, ela já era instigada. Esse contágio. Bom. A Clarice Salma. Ih, que legal. Olha, e tem o seguinte, sabe, pra gente é uma coisa muito interessante, eu acho que o filme está ajudando muito isso, porque essa história, por exemplo, vista pelos nossos filhos e nossos netos, pelo filme, através do filme, ela é valorizada. A nossa história fica valorizada aos olhos deles. Com certeza. Porque o filme é muito bom, captou muito bem, retratou muito bem. E é um orgulho, é muito legal a gente ver o retorno de um neto de 15, de uma neta de 18. Vó, que maravilha, que filme lindo, você fez tudo isso. E os nossos netos também não sabem, os filhos mais ou menos sabem, mas os netos não sabem. Então, tem que passar em escola, tem que passar na praça, tem que passar na palestra, tem que ter tudo, filme, palestra, e passar muitas vezes até outubro, para a gente poder acender novos lobbies dos batons. A ideia era essa, né, Mari? Que a gente trouxesse essa discussão, esse exemplo tão lindo de união, parceria das mulheres, uma história vitoriosa que a gente mostrasse a tempo dessa eleição, né? Era uma das missões da gente. Que conseguiu. Então, gente, quem está assistindo, vai lá no Now, no Globoplay, não deixem de ver Lobby do Batom, que é uma coisa de louco. Todo mundo... É melhor nem assistir muito antes de dormir, não, porque depois não dorme, fica assim. Tá bom? A gente precisa conhecer essa história que é nossa, né? E feita por elas aí, coisa linda. E vamos em frente, vamos... Uma vez queria fazer um comentário que aqui eu já hoje me emocionei quando a Comba falou, porque eu assisti um pedaço do filme na pré-estreia, depois que a gente percorreu as salas, do lado do filho dela, que eu estudei com ele no colégio. Eu sabia que a mãe, conheço a Fernanda também, a outra filha, e ele ficou muito emocionado, porque é a história dele, né? Também, ele sabe. E orgulho a história deles, claro. E não tem uma vez, que a gente assistiu para lá de 70 vezes, porque você tem que fazer milhões de revisões técnicas. Eu me emocionei todas as vezes. Todas as vezes eu me emociono, sigo me emocionando e me emocionarei. Obrigada, Comba, de verdade. Obrigada a vocês. Vocês são lindas, maravilhosas, competentes, sabem fazer cinema muito bem feito, documentário mais ainda. Eu que tenho que agradecer a vocês. E eu agradeço a vocês todas. Uma história bem contada é tudo. Essa história, se não fosse bem contada, podia ser negócio de velho. Mas a história é boa também, vai. A história é boa e bem contada, então só melhor. Então, agora é hora de todo mundo lá assistir. Obrigada a vocês todas, Comba, Leila, todas essas mulheres incríveis. Eu vou só ler um trechinho aqui para terminar da carta, que é para arrepiar e chorar. Pode chorar, Gabi, olha. Nós, mulheres, estamos conscientes que esse país só será verdadeiramente democrático e seus cidadãos e cidadãs verdadeiramente livres quando, sem prejuízo de sexo, raça, cor, classe, orientação sexual, credo político ou religioso, condição física ou idade, for garantido igual tratamento e igual oportunidade de acesso às ruas, palanques, oficinas, fábricas, escritórios, assembleias e palácios.
Muito Assim bom. seja. Arrepios. Sim, sim. Boca no Obrigada, trombone. gente. Obrigada, Mariana. Obrigada, Obrigada Mari. pelo convite. Palma de live para todas vocês. Obrigada, Comba. Obrigada, queridas. Obrigada, Obrigada, Luciana. Beijo. lindas. Assistam. Assistam. Assim.